E aí, meu povo? Vamos lá iniciar mais um Prevcast, o nosso terceiro episódio e com direito à vinheta. Que eu já sei que desde o episódio passado, com nossa queridíssima Flávia Menezes, o Gibones, o nosso CEO, como diz Alcê, já desenrolou essa vinheta para que a coisa fique ainda melhor por aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Como vocês sabem, vamos falar hoje sobre notícias relativas ao MPT. Então, vamos lá ao nosso cardápio semanal. As três notícias que vamos tratar hoje a primeira, o governo do estado do Espírito Santo regulamenta o uso do nome social após a atuação do Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo. A segunda notícia, Ministério Público do Trabalho de Rondônia e Acre, que é o da 14ª região, abrirá campanha com mostra visual sobre mudanças climáticas e riscos no trabalho. E por último, a nossa notícia, acusado de abuso sexual contra adolescentes terá de pagar indenização por dano moral coletivo. Então, simbora a primeira notícia, pra gente dar uma destrinchada. Peguem o café de vocês, quem sabe até um refrigerante. Ou apenas, para quem quiser ser saudável, uma bela e gostosa água. Vamos lá! Bom, o nosso primeiro caso, como eu falei, é o governo do estado regulamenta o uso do nome social após a atuação do Ministério Público, e a notícia diz: o governo do Espírito Santo, atendendo à recomendação conjunta do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, da Ordem dos Advogados do Brasil, também do mesmo estado, e da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, regulamentou, o estado, o uso do nome social nas secretarias do governo. A recomendação foi expedida como resultado da mobilização de um grupo composto por Conselho Regional de Serviço Social, Instituto Brasileiro de Transmasculinidade no Espírito Santo, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Gerência dos Direitos LGBTQIAPN+, da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, além do órgão ministerial, OAB e Defensoria Pública. E assim segue, com a mobilização, a Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, que é a Cor de Igualdade, autuou um procedimento promocional para registrar as ocorrências e buscar resolver a situação. Paralelamente, mediante denúncia da própria pessoa que via reiteradamente tendo o uso de seu nome social negado, foi instaurada uma notícia de fato no Ministério Público do Espírito Santo para investigar a ocorrência de discriminação no ambiente de trabalho. A notícia logo depois segue com alguns detalhes, mas vamos tratar dos pontos principais aqui já identificados. O primeiro deles é sobre o uso do nome social por parte de pessoas trans. Sempre interessante fazer uma divisão sobre o que são pessoas trans no universo da identidade de gênero, no cotejo com o que seria a orientação sexual, que, muito embora eu tenha uma audiência qualificada, esse é um tema que muitas vezes pode, em alguma medida, fugir a um grau maior de entendimento de cada pessoa. Bom, a orientação sexual, que é algo que me parece mais bem disseminado na sociedade, é basicamente como alguém se projeta afetivamente em relação a outras pessoas. Se essa atração afetiva, emocional, sexual, ela corresponde o mesmo gênero dessa pessoa ou não. Então, quando a gente está falando de pessoas homossexuais, a gente está falando sobre uma atração física, afetiva, emocional, sexual com pessoas do mesmo gênero. Então, homem com homem, mulher com mulher. Se a gente está falando de uma pessoa heterossexual, é aquela que tem essa atração afetiva, emocional, sexual por pessoas de gêneros diferentes. E a identidade de gênero, de fato, é essa experiência interna, que ela é individual, em relação a um gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído quando do nascimento. Então, quando a gente tem um sexo biológico feminino e a identidade de gênero ela coincide, com esse sexo biológico, a gente está falando, por exemplo, aqui de uma mulher cis. Mas quando essa mulher, se identificando como mulher, tem, no entanto, o seu sexo
biológico atribuído no momento de nascimento masculino, a gente tem uma mulher trans. Acho importante fazer essa distinção para que a gente possa avançar. O uso do nome social é algo que é extremamente importante, né? Quando a gente fala de mulheres e homens trans, está falando de uma camada da sociedade que precisa de muita atenção do ponto de vista de construção de políticas públicas antidiscriminatórias, porque é um universo que tem muito avançado do ponto de vista legislativo, de esclarecimento. A gente tem algumas investidas políticas contrárias a essa parcela da população e que recebe, em razão desse preconceito enraizado, bastantes ondas excludentes, discriminatórias, não por outra razão. Muitas dessas mulheres trans, especialmente travestis, se colocam no mundo da prostituição como única forma de sobreviver, de obter remuneração. A gente está num país em que mais mata pessoas trans no mundo. Isso tudo fruto do estereótipo, do preconceito que essa parcela da população vive. E que muitas vezes, como eu falei, é endossado por políticas públicas, né? A gente vê agora recentemente políticas nos Estados Unidos do governo Trump contrárias à população trans. Na época do governo Bolsonaro, muitas falas e algumas investidas, muito embora eu pense que é um conteúdo muito mais ideológico do que prático quando a gente faz um cotejo com Trump, isso é um movimento que enlarguece, que traz robustez à discriminação das pessoas trans na nossa sociedade. Entretanto, a gente tem algumas regulamentações, decisões do STF importantíssimas dentro desse universo, que faz avançar a pauta das pessoas trans do ponto de vista jurídico para a consolidação dos seus direitos enquanto seres humanos. Então eu estou falando da equiparação do crime de racismo à homotransfobia, que aconteceu em 2019, o STF reconheceu o crime de racismo, o crime de homotransfobia, e incluída as pessoas trans, como parte do crime de racismo. Isso é muito importante para a criminalização dessas condutas. O STF também já reconheceu isso na DPF 527, que era direito das mulheres trans de serem deslocadas para presídios femininos. Então o STF reconhecendo o gênero a partir dessa identidade das pessoas trans, aí no caso mulheres trans, com a sua identidade feminina. E o STF também em 2018, um julgamento que é super importante, que é garantir o direito à possibilidade de alteração de gênero no assento de registro civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo. Então, algumas garantias de direito por parte do STF que vai construindo esse movimento judicial, né, que precisa ser endossado ainda pelo legislativo também. E que está dentro dessa rota do reconhecimento do nome social também, que é um ponto de partida para essas pessoas de fato poderem exercer a sua transexualidade sem estarem envoltos por esse conflito interno de se sentirem, como vamos pensar aqui num homem trans, como um homem, quando você vai apresentar o seu registro funcional, por exemplo, aqui no governo do estado do Espírito Santo, apareceu o nome de uma mulher. Isso é extremamente degradante, desumano, desconectado com o exercício mínimo e usufruto de direitos fundamentais por parte de uma pessoa. E é, além de tudo, uma porta abertíssima para a discriminação e todas as investidas, de fato, que podem acontecer em razão do preconceito que as pessoas nutrem nelas mesmas, né? Então, essa atuação do Ministério Público do Trabalho foi excelente para garantir isso. Chegou por parte de movimentos, como vocês viram na notícia, movimentos sociais. Então, isso deu aso à abertura de um promo, que foi dentro desse promo que se expediu uma recomendação para o governo para que houvesse essa mudança, e assim foi feito. Veja que é um caso que é uma atuação extrajudicial, que ela é exitosa e que ela sequer precisou de um termo de ajuste de conduta ou de uma ação civil pública. Mas, ao mesmo tempo, há uma notícia de fato, né? Então, a notícia que eu li aqui, ela não trata sobre isso. Certamente há uma investigação, um inquérito em curso para fins de responsabilização
por essa não adoção e resistência na adoção, né? Então são dois caminhos diferentes. Mas que bom que já tivemos a solução. Quando a gente fala em pessoas trans, o nome social, de fato, é sobre ter dignidade, sobre ter autodeterminação. Então, excelente, eu adorei essa atuação, achei que ilustra bem o poder do Ministério Público em alterar a realidade em favor de pessoas exploradas ou aqui injustamente discriminadas. A gente tem uma discussãozinha sobre o uso de banheiro, né? Mas isso vai ficar para um outro podcast, mas eu não quero perder a oportunidade de dizer que no MPT a gente tem uma regulamentação interna que garante o uso de banheiros de acordo com a identidade em que a pessoa se identifica, né? Então, maravilha, tá bom? Vamos lá para a próxima notícia. Ministério Público do Trabalho de Rondônia e Acre abrirá campanha com mostra visual sobre mudanças climáticas e riscos no trabalho. O Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre abrirá oficialmente a campanha Abril Verde 2025, com a inauguração da mostra visual Os Impactos Climáticos e a Segurança no Trabalho, que será realizada na sede da instituição, em Porto Velho, no dia 8 de abril, às 10 horas. A exposição propõe uma reflexão urgente sobre os efeitos das mudanças climáticas na saúde e segurança de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente na região amazônica. A Procuradora do Trabalho, Camila Holanda Mendes, que coordenou as ações da mostra, destaca a urgência do tema, e aí, entre aspas, estamos diante de uma emergência que exige atenção imediata. A região amazônica tem vivenciado eventos climáticos extremos que afetam diretamente a saúde dos trabalhadores. Com esta mostra, queremos provocar a sociedade a refletir e se mobilizar pela proteção da vida, da dignidade e do meio ambiente laboral, afirma Camila. Bem interessante, várias coisas para comentar aqui. A notícia ela traz um ponto focal, né, uma lupa, em uma atuação do Ministério Público, que é feita também por meio de promo. Então a gente vê que a construção dessa mostra, ela não tem um investigado, né? Existe a característica da inespecificidade de partes. É o Ministério Público articulando socialmente atuações em prol da sociedade, né? Então, aqui nesse promo, e aí eu conversei com Camila para eu entender um pouco os detalhes e passar para vocês, né? Camila, inclusive, foi aluna nossa, olha só que delícia, passou no 19º concurso. Esse promo ele tem alguns objetivos. Um desses objetivos, ele acontece em várias frentes, né? Um desses objetivos era a construção dessa mostra. A intenção da PRT-14, aí liderado o MPT por Camila, mas isso é uma articulação da DPU, da DPE, Ministério Público do Estado e algumas instituições também. Você vê que essa atuação conjunta, articulada, ela é sempre bastante interessante para esses problemas mais enraizados e que eles têm múltiplos destinatários, né, em termos de atuação, uma teia aí de atuação com base em cada uma das atribuições. Aí eu estou falando do MPT e de todas essas instituições ganhando força e efetividade através dessa decisão, dessa atuação articulada. A intenção da PRT-14, então voltando, né, com essa mostra, era trazer uma sensibilização por parte da sociedade. Então estamos falando sobre conscientização de problemas existentes, holofotar isso, mas através de uma sensibilização sobre as mudanças climáticas. E muito fruto do desmatamento que gera fumaça. Então, a fumaça é uma grande preocupação quando a gente fala em estados como Rondônia e Acre, Mato Grosso também passa muito por isso. E o quanto essa fumaça afeta a vida dos trabalhadores e essas mudanças climáticas têm, de fato, impactos muito grandes dentro da vida dos trabalhadores. Então, estou falando sobre desmatamento, estou falando também sobre construções de hidrelétricas no passado que, em relação às populações ribeirinhas, trouxeram impactos muito grandes, porque muitos vivem da pesca, da agricultura familiar, e a sensibilização ela é muito importante. E aí, conversando com a Camila, ela me falou sobre o quanto essa amostra ela é construída não de uma maneira hierarquizada, no sentido de que essa produção de conteúdo simplesmente chega, determinado fotógrafo faz ali umas fotos, mas sequer tem uma visão da vítima, né? Então,
essa mostra parte de um pressuposto de que a construção das memórias, né? Quando a gente fala em uma justiça de transição que quer de fato uma reparação, então isso é um movimento de produção de conscientização, mas com um pensamento um pouco mais acima sobre a ideia de trazer reparação, e aí é um outro tipo de atuação. Mas vamos focar aqui na parte de conscientização. Quando a gente coloca essas pessoas trabalhadoras, vítimas, na centralidade da produção desse conteúdo, a gente tem uma possibilidade de sensibilização das pessoas que acessam essa mostra de uma maneira muito mais forte. Então, quando a gente tem filmes como Pureza, né, é diferente de você ter uma visão ali de uma autoridade que vai dar uma entrevista sobre o tema. A gente vê, de fato, num filme como Pureza, a temática muito mais sensível, porque, de fato, são as vítimas que estão na centralidade ali daquela discussão, daquela narrativa. Então, a mostra ela tem esse objetivo de fato colocar essas pessoas como protagonistas e isso gerar um impacto maior em termos de conscientização e sensibilização. Mas é interessante que na conversa com Camila, ela me falou que esse promo tem outras frentes também. Inclusive, uma delas é a expedição de recomendações, tanto para o universo público quanto privado, para a inclusão da fumaça como risco dentro do PGR dessas pessoas jurídicas. Porque era algo que muitas vezes ficava de fora e o Estado, a cidade de Porto Velho, passa, de fato, sazonalmente, por momentos de fumaça extrema na cidade e que isso impacta diretamente a vida do trabalhador. Então essa mostra ela é bem legal, ela cumpre um papel muito importante. Foi publicado um edital para que fotojornalistas, existe uma articulação com a Universidade Federal lá de Rondônia para produção também de depoimentos, fotos, para que de fato isso tivesse vida e atendesse aos objetivos da centralidade desses trabalhadores. E aí conseguiu se reunir esse material para essa mostra, que vai ser, inclusive, no dia de hoje, 8 de abril, que é quando eu gravo esse podcast, e, inclusive, ele vai à noite ao ar. E um detalhe interessante é que a procedimentalização disso vem de uma destinação de recursos de uma outra atuação do Ministério Público, então como forma de reparar danos. A procedimentalização, eu digo em termos de custo, né, porque a gente tem impressão, por exemplo, de fotos e tudo mais, vem a partir de uma destinação. Então, muito legal. Eu acho que o Ministério Público tem esse ponto bem interessante, né? Você vê que essa atuação do Camila ela é uma atuação, se assim a gente pode dizer, de ofício, porque ela simplesmente identificou, ela tem um mestrado que casa com essa temática, né, de mudanças climáticas, de, enfim, memória e reparação, justiça de transição. Então é um tema que era bem afeto à vida acadêmica dela nesse momento de mestrado e que ela foi corporificando isso na atuação dela do Ministério Público do Trabalho. Então a gente tem essa ideia de múltiplas possibilidades de atuação para além dos inquéritos que estão correndo no ofício dela, certamente. Então a gente tem esse campo aí aberto em termos de articulação, de palestra, que é bem interessante, que os promos eles fazem parte desse movimento, que é uma porta aberta a diversas oportunidades aí de a gente imprimir a atuação do Ministério Público por diversas facetas diferentes. Então, massa! Vamos agora para a próxima notícia. Acusado de abuso sexual contra adolescentes terá de pagar indenização por dano moral coletivo. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, que é Sergipe, decidiu por maioria manter o pagamento de dano moral coletivo no valor de 50 mil contra um homem condenado por abuso sexual de adolescentes. Em 2013, o réu foi preso após investigação da Polícia Civil de Sergipe, que confirmou a prática de abusos pelo suspeito. O homem recrutava adolescentes com a promessa de integrá-los a um clube de futebol sergipano. Mas, enquanto aguardavam a tão sonhada inserção profissional, os adolescentes ficavam hospedados na casa do réu, que ainda usava substâncias capazes de reduzir o discernimento das vítimas para cometer os crimes. E aí a notícia segue. Ao considerar a exploração do trabalho dos adolescentes com a falsa promessa de carreira no futebol, o MPT Sergipe atuou no caso em ação civil pública. Houve decisão favorável na Justiça do Trabalho determinando que o réu não aliciasse crianças e adolescentes com a falsa promessa de emprego ou trabalho,
que não hospedasse crianças e adolescentes em locais prejudiciais à saúde, além de não mais praticar qualquer ato contra a dignidade física, psíquica ou moral de crianças. O réu também foi condenado ao pagamento da indenização por dano moral coletivo no valor de 50 mil, medida que foi alvo de recurso por parte da defesa do acusado ao alegar não haver vínculo trabalhista com as vítimas. Bom, a notícia ela não avança muito em termos do vínculo trabalhista e o processo, claro, está sob segredo de justiça. Tá? Então a gente tem que partir do pressuposto de que, duplamente revisada ou analisada essa questão, se reconheceu esse vínculo, certamente existiam elementos para isso. Aqui tá dentro daquelas atuações que dá um gosto assim. Então, várias atuações, né? Inclusive as duas anteriores, eu tenho feito seleção dessas notícias com base naquilo que eu acho que desperta realmente o nosso interesse e atenção e tudo mais, né? Então, você pega casos como esse, né? Quando a gente fala sobre aí pessoas trans, discriminação racial, abuso sexual, assédio sexual, muitas vezes assédio moral, especialmente dependendo do nível disso, né? Eu tenho 2 casos em Cuiabá, que é onde eu tô lotado, de assédio sexual e de assédio moral, que eles, nossa, são muito emblemáticos na nossa vida, do ofício, mas na nossa vida pessoal também, porque tem alguns elementos de injustiça que são tão fortes, né? No nosso caso aqui, do meu ofício de assédio moral, essa menina que fez a notícia de fato, ela acabou alguns dias depois se suicidando, para vocês terem ideia do nível que a coisa era. E quando a gente faz a investigação, avança, eu ouvi a mãe dessa menina, um caso muito difícil, né? Quando você vê o resultado, né, que não foi por meio de TAC, foi por meio de ação civil pública, e nesse caso a sentença ainda foi desfavorável, que a gente conseguiu reverter no 2º grau, e como é um tema muito fático, ele dificilmente tem uma reversão do recurso de revista. Quando isso dá certo, nossa, aquilo lava a alma, a nossa alma, lava a alma da sociedade. Por isso que tem um dano moral coletivo aqui no caso do abuso sexual, porque as pessoas estão sedentas por justiça, né? Todo mundo, a gente enquanto procurador. Então atuar nesses casos é muito bom. Tinha um caso também de assédio sexual numa construtora que foi ajuizado numa ação civil pública, para você ver as coisas, né? Nas discussões, nas audiências administrativas, nossa, foi muito desgastante emocionalmente, porque a gente tava muito claro o caso de abuso sexual e a empresa resistindo no enquadramento, falando sobre a inexistência de toque físico, que em alguma medida a mulher teria aceitado. Sabe algumas discussões que estão muito distantes da realidade jurídica sobre o tema? Não vou ficar avançando aqui juridicamente no que é assédio sexual, tudo mais. A gente tem rodada, inclusive sobre pessoas trans, assédio sexual, até sobre, da notícia anterior, sobre racismo ambiental dentro do curso de 2ª fase, muita coisa legal, mais técnica e tudo mais, mas a discussão era muito desgastante, porque eu sou um procurador e quem me conhece sabe, eu sou um procurador que eu vou até a última gota no universo extrajudicial. Eu sou taqueiro, sou taqueiro nato, assim. Eu vou pra ACP quando a coisa realmente não dá certo. Então, assim, a minha paciência, ela vai até onde dá. Né? E nesse caso aqui da assédio sexual não deu, mas a empresa, porque, enfim, a ACP estava muito robusta em termos de provas, e a empresa deve ter analisado os riscos de uma condenação por assédio sexual de uma construtora e resolveu fazer um acordo, que o acordo foi ótimo, né? Um reconhecimento das obrigações de fazer, dano moral coletivo e tudo mais. Então, show, acabou rolando um acordo, talvez aí por um receio de o impacto na imagem da empresa ser muito grande. Tudo bem. Acordo celebrado. E aqui nesse caso, um crime muito grave, um aliciamento, aí você pega pessoas que são adolescentes com o uso de drogas para entorpecer eles, para que esse abuso sexual fosse realizado. Então, é uma notícia muito triste, por um lado, porque a gente vê que a nossa sociedade está doente, né? Que existem pessoas assim. E fico muito feliz que, por outro lado, esse caso tenha chegado no Ministério Público e aí vindo do universo penal. Eu penso até que nesse caso as provas devem ter sido produzidas nesse âmbito,
porque a coisa já chegou aparentemente pela redação da notícia mais madura probatoriamente para o Ministério Público do Trabalho, e esses casos eles são muito sensíveis. Quando a gente está falando, nesses meus casos eram pessoas adultas, então tinham uma sensibilidade, mas já eram pessoas adultas. Quando a gente fala de criança e adolescente, de abuso sexual, a gente tem que ter muito cuidado. Se esse procedimento chega pra gente zerado, a gente tem que ter muito cuidado com a produção de provas. Saber como a gente vai fazer isso do ponto de vista testemunhal. E acho, inclusive, bem interessante que isso seja intermediado por profissionais como psicólogos, assistentes sociais. Então, estou falando, por exemplo, do CRAS, do CREAS, eventualmente o Conselho Tutelar, dependendo do tamanho desse município. E, claro, ouvir essa criança e adolescente sempre apenas uma vez, com o objetivo de acolher, proteger, sem revitimizar essa criança e adolescente. Então, eu não penso que seja interessante que um procurador simplesmente chame essa criança e adolescente e vá ser ouvida no Ministério Público. Não penso que é a maneira mais adequada quando a gente fala em uma escuta que é especializada. Então, muito embora a gente tenha sensibilidade e formação jurídica, eu penso que essa é uma área que ela exige um pouco mais de cuidado, tá? Então é isso. Acho que a gente passeou aí por 3 notícias, bastantes informações para vocês se aliciarem, aprenderem, pra gente ter essa troca aqui que é uma delícia. Eu tô amando fazer esse movimento com vocês. Espero que vocês estejam curtindo também. Sempre deem pra gente feedbacks, porque esse podcast, ele é um podcast vivo e sempre apto a ter mudanças, né, incorporação de coisas. Eu acho que isso é uma tônica do preparatório trabalhista, inclusive nos cursos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Lembro a todos que o nosso curso Juris Trabalhista em Foco está com inscrições abertas. No momento em que eu gravo este podcast, o curso Reta Final do Enan está para sair, então acredito que quando vocês ouvirem, o Reta Final Enan também estará já entre nós. O curso de segunda fase do Ministério Público também está com inscrições abertas, e primeira fase, tanto da magistratura quanto do MPT, eles vão aparecer no pós-Enan, tá? Porque muitos de vocês estão mais focados mesmo no Enan. Então é isso! Espero que vocês tenham amado. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Um beijo e boa semana a todos e a todas. Tchauzinho!